Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast que fala de bem-estar e espiritualidade. Eu sou Gisele Maia e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre a surdez. E aí eu pergunto para vocês estão escutando bem? Vocês estão naquele como, o quê? E para isso nós convidamos o Dr. Luiz Avelino Júnior. Ele é otorrinolaringologista. Seja muito bem-vindo, doutor Avelino. É tão bom ter você aqui conosco para compartilhar todo esse conhecimento. Olha, Gisele, muito obrigado pelo convite, sabe? A gente fica muito feliz de poder conversar com vocês e conversar com todos os seus ouvintes que está no estado inteiro, né? E explicar sobre um tema tão interessante, para mim é um tema do meu coração, que é a saúde auditiva. Sim, ele é especialista em otologia também, então ele lida muito bem com esses casos de surdez. E é importante a gente esmiuçar bem esse assunto, sabe, doutor? Porque esse programa ele chega a 52 municípios e a gente sabe que existe uma carência de especialista no nosso interior. Sim. Então a gente vai começar primeiro falando sobre algo que muitos perguntam, sobre o som alto. Porque a gente tem que perguntar o que leva a perda auditiva. Então, isso do som muito alto, do fone de ouvido, o jovem vive com os fones de ouvido, os profissionais que têm que trabalhar em empresas e que também podem ter a perda auditiva por ruído. Fala um pouquinho sobre isso conosco. Tá, então assim, essa é uma modalidade interessante que a gente pode evitar, né, de perda de audição. Então, a perda de audição incapacitante, para poder trazer uns dados aqui para a nossa entrevista, você tem uma ideia, atualmente a gente tem aí por volta de 434 milhões de pessoas que têm perda de audição no mundo inteiro. Tá? Se você traz aqui para o censo de 2022, aqui em Manaus, especificamente, que a gente tem mais ou menos 1 milhão de habitantes, né, a estatística é 5% da população. Então, 5% da população tem alguma dificuldade em conviver devido à perda de audição. Né? Tecnicamente, é abaixo de 35 decibéis. Então, essas pessoas, elas não conseguem ouvir o que o filho fala, o que a esposa fala, sabe? Não consegue dar uma resposta, às vezes concorda sem ouvir direito o que está falando. Né? Então, assim, é um volume muito grande. 50 mil pessoas aqui em Manaus sofrem de perda de audição numa porcentagem que a gente traz da Organização Mundial da Saúde. É uma quantidade, né, bem grande. É grande, é uma coisa assustadora. Então, a incidência de perda de audição, esse foi uma das coisas que me levou para a perda de audição. Né? O otorrino, a minha formação mais básica é medicina do sono. Né? Então, assim, hoje eu faço quase nada de medicina do sono e o meu foco é quase 100% na otologia, na linha de cuidado da saúde auditiva. Então, assim, é uma incidência muito grande e para pegar o tema que você colocou, dos jovens, né, que estão expostos a ruídos e tal, as perdas de audição, elas são genéticas. Então, assim, você não simplesmente nasce com perda de audição, unilateral, bilateral, de vários graus, né? Isso tem que ser diagnosticado precocemente. Então, por vários motivos, né? Então, tem várias alterações genéticas que levam à perda de audição. Você tem doenças pré-natais, doenças da mãe, tipo rubéola, citomegalo, são vírus, sífilis, né? Que teve um pico grande aqui nos últimos anos, no Brasil, aqui em Manaus especificamente. Durante a gravidez. Durante a gravidez. São doenças que fazem com que a criança tenha uma probabilidade maior de ter perda de audição. Tá? Além de outros indicadores de risco, certo? Então eu vou meter esses. Durante o parto, né? Então aqueles partos mais complicados e tal, que a criança fica às vezes anóxica, fica com baixa oxigenação cerebral, digamos assim. Você tem às vezes como característica, como consequência, uma perda de audição. Aquelas crianças que nascem amarelinha, que a gente chama de hiperbilirrubinemia, que tem que ficar naquela fototerapia, né, embaixo das luzes e tal. Às vezes a substância que faz a criança ficar amarelinha, ela impregna nos centros da audição e a criança também nasce com alguma dificuldade de audição. Então, eu estou falando aqui de vários fatores, né, de várias situações que você tem perda de audição como consequência. Na parte depois que a criança vai crescendo,
né, você tem assim otites, né? Então se a criança fica gripada, fica com uma otite, às vezes o ouvido rompe, né? Aquela ruptura do tímpano nunca é consertada, fica fazendo otite recorrente e a criança tem dificuldade. E aí você diz assim, pô, mas por que isso é tão importante? Porque eu vou deixar um caso assim, se uma criança, tá, que nem nasceu surda, mas tem infecções recorrentes de ouvido, vai para a escola com o ouvido cheio de secreção, ela não vai escutar o que a professora falou. Não. E ela não vai aprender. Né? E vai ter dificuldade, porque essa grade escolar, ela é uma coisa que vai crescendo. Né? Então, se a criança não escutou, como é que ela vai aprender? Como é que ela vai ter na bagagem o conhecimento para poder ter acesso a novos conhecimentos? Então, isso vai destruindo ali no nascedouro as possibilidades desse cidadão. Então, assim, a gente fica olhando a estatística para essas pessoas jovens e adultos jovens mundial, da Organização Mundial da Saúde, é que 1 bilhão de pessoas no mundo hoje tem perda de audição induzida por ruído. Né? Então, esse ruído pode ser um gerador, então a pessoa trabalha em usinas geradoras ou qualquer tipo de usina que tenha máquinas e o barulho ali. Então, assim, essa pessoa, quando exposta a esses barulhos, ela desenvolve uma perda de audição. Mas pode ser também de maneira recreativa, como as pessoas falam. Né? Então, a pessoa coloca o fone de ouvido, às vezes para competir com o barulho do ônibus, por exemplo. Sim. Às vezes para competir com o ambiente onde ela está. E às vezes ficam sabe? horas. Sem dúvida, horas trabalha. com fone de ouvido, Né? As pessoas trabalham, então assim, 4 horas direto com fone de ouvido, intervalo para o almoço com fone de ouvido e depois mais 4 horas. Então a pessoa fica 8 horas com fone de ouvido, competindo com o ruído do lugar onde está. Então aumenta demais e isso ali, ela, embora esteja ouvindo o que ela gosta, a música que ela curta, isso está gerando um edema, uma inflamação dentro das células do ouvido interno que vão aos poucos perdendo a função. Então, Entendi. São as células que a gente chama, eu vou usar um terminho mais do nosso métier aqui da otorrino, são as células ciliares externas. Né? Essas células são células que são expostas a um ruído, a uma vibração muito grande, elas ficam inflamadas e aos poucos vão morrendo. Né? A gente tem muitas células dessas para a vida inteira, né? Mas quando você faz assim um ataque sonoro, digamos assim, a essas células de maneira tão recorrente e frequente, você tem uma consequência que é a perda de audição e o zumbido. Né? O zumbido, isso aí é o que mais as pessoas reclamam, né? Sobre esse zumbido. O zumbido. Um apito que está o tempo todo no seu ouvido e que não melhora. Isso que lhe acompanha de manhã, de tarde, de noite, para sempre. Né? Então, assim, quando a pessoa está lá, e é importante a gente poder falar sobre esse tema, porque educar as pessoas antes que o problema aconteça. Né? Então, assim, Luiz, e aí, vamos fazer o quê? Você tem que ter um volume adequado. Você não pode competir no teu fone com o ambiente onde você está. Então, assim, hoje é mais frequente e até mais barato você ter aqueles fones que mascaram o ambiente. Então, você não precisa aumentar tanto né? O volume dentro do teu conduto auditivo. Mas é uma tragédia anunciada. Então isso vai aumentar, porque cada vez mais as pessoas estão usando fones de ouvido. Cada vez as pessoas... Mas tem um nível, por exemplo, aquela pessoa, você falou sobre o não competir com o ambiente, né? Sim. Tem um nível, porque também tem um tempo, quantidade de horas por dia, que aí acumulativo. É acumulativo, não é? Então, eu tenho assim um nível, eu posso colocar um sonzinho bem baixinho no ouvido e ficar só ali naquele som ambiente, digamos assim. Então, ou não, mesmo com esse som baixo, mas eu fiquei 8 horas do dia, minha audição, eu também já estou participando com a perda auditiva. Seria isso ou não? É assim, se você coloca um som em 70 decibéis, 75 decibéis, você pode ir com ele direto. Né? E o que é isso daí? É uma conversa. Né? Então, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela está ali por volta de 60 decibéis. A gente está num ambiente, num estúdio que é tratado acusticamente, então a gente não precisa falar tão alto, né? Mas uma conversa, ela está ali entre 60 e 75 decibéis. Então, esse volume que a gente está usando aqui, você pode continuar com ele sempre. Tá? Isso não tem problema nenhum. Agora, conforme você vai aumentando esse volume, você tem que diminuir a sua exposição.
Isso aí você entende assim, não, mas o cara que trabalha com som, ele faz show todo dia. Esse cara não pode estar sem nada no ouvido. Ele teria que Ele estar tem que usando aquele protetor auricular. E aí tem vários tipos de proteção de acordo com a exposição que a pessoa tem. E tem um tempo. Então, assim, ele não pode passar mais do que 30 minutos. Você imagina, no gerador. Você vai numa usina, você tem lá o cara que faz manutenção no gerador, que não pode parar de funcionar, ele pode ficar naquela sala durante 20 minutos. Entendi. E tem que passar um dia, 2 dias, sem ter contato com aquele ruído. Né? Então, hoje, isso é muito bem estudado e as técnicas e as recomendações são muito claras. Né? Então, a segurança do trabalho vem ajustando isso daí. Então, sim, dificilmente você tem uma pessoa que está exposta a ruído no seu trabalho. Tá? Tem aquelas pessoas que, mesmo sabendo, não usam protetor. Não usam. Né? Então, isso acontece pra caramba. E fica a dica, gente, usem o protetor auricular no trabalho de vocês, que tem um ruído elevado. Sim. A empresa, muitas vezes, a gente percebe que elas fornecem. Exato. Mas os trabalhadores também não usam. Não usam. E a gente vai vendo que, ao longo dos anos, a perda ela vai acontecendo. Sim. E é bom deixar claro que é irreversível, não é? Exatamente. Então, assim, é uma perda e as células do ouvido, né, como a maioria das células nervosas, você não repõe a célula. Né? Então, aquilo ali fica uma cicatriz e perde a função. Então, essa perda de função impõe uma surdez e um zumbido associado. Tá? Pela morte dessas células. Então, assim, eu já estou falando bastante de zumbido porque, assim, no consultório a gente vê. Então, a pessoa não tem perda de audição, às vezes, e tem zumbido. Esse é um caso bem difícil de tratar. Né? Tem vários outros profissionais que têm que ser envolvidos para a gente poder chegar a um diagnóstico e tratar. Às vezes, a gente minimiza o problema. Né? Mas você introduzir em você mesmo um zumbido, que se é feito com a exposição ao ruído, de maneira desprotegida e inconsequente, sabe? Por que isso? Né? Então, por falta de informação. Então, a gente poder falar sobre esse tema é muito importante para as pessoas se protegerem, diminuírem a exposição, sabe? E entenderem o que acontece. Tá? Não ficar exposto a sons altos Exato. por muito tempo. Exato. E a gente está falando aqui um pouco das perdas, digamos, irreversíveis, mas nós temos aquelas que você citou agora há pouco, um exemplo da criança. As perdas que nós conseguimos tratar. Né? E a gente está falando aqui de adulto, mas o adulto ele consegue dizer, eu não estou escutando desse lado, eu estou achando que está um pouco ruim, mas e a criança? E a criança que ela não consegue nos informar, isso a gente já está falando da criança com linguagem, né? Mas nós temos os bebês e nós percebemos que não é feito muitas vezes a triagem auditiva, que é extremamente importante. Fala um pouquinho como lidar com esse diagnóstico precoce na infância, sobre a triagem auditiva e também um pouquinho, até que você deu o exemplo daquela criança que gripou, porque muitas vezes eu pego no consultório, né? Essa criança que gripa e que essa secreção do nariz vai pro ouvido. Mãe, mas doutor, sim, o ouvido respira pelo nariz. Isso, né? É um pouco difícil. Então, acontece do ouvido ficar com secreção. E são crianças que podem muitas vezes ficar irritadas à noite porque não está ouvindo ou que está com aquele zumbido e está com algum ruído. E ela não sabe explicar. Isso. Então, essa é a necessidade também de você ir ao otorrino para fazer a otoscopia. Fala um pouquinho pra gente como abordar a criança. Tá, então... o tempo, tá, é muito interessante, porque quanto mais precoce você identifica o problema, mais possibilidade de tratamento você tem. Né? Então, o diagnóstico precoce é rei e a gente precisa sempre estar buscando um diagnóstico o quanto antes. A saúde auditiva, como a incidência, né, e a prevalência de perda de audição é muito alta, então a gente tem o teste da orelhinha, que todo mundo já ouviu falar. Então, o que é o teste da orelhinha? Você pega um aparelhinho, não dói, né? A criança faz às vezes dormindo, você coloca o aparelhinho no ouvido da criança e esse aparelhinho vai testar as células da audição. Né? Ele emite um ruído, capta a resposta e você vai ver se é positivo ou negativo. Então, essa triagem, né? Essa peneira que tem que ser feita, ela já começa ali uma linha de cuidado na saúde auditiva.
Então, um dado muito importante que tem... E isso é feito na maternidade? Isso é feito na maternidade. Toda maternidade tem que fazer o teste da orelhinha, é isso? Exato, isso é uma lei de 2013, né, que impõe que todas as maternidades, a criança tem que sair da maternidade com o teste da orelhinha feito. Isso é lei. Aqui no Amazonas isso acontece, então eu consigo falar da rede pública, né? Todas as maternidades do estado fazem triagem auditiva, tá? Então fazem, na verdade não é só triagem auditiva, né? Todas as triagens são feitas nas maternidades do estado. E é muito importante, então se imaginar que ano passado foram mais de 22 mil crianças que foram triadas, né? Você vê o tamanho de um trabalho desse daí, né? Então essas crianças nasceram nas maternidades públicas e saíram com seu teste da orelhinha feito, né? Mas Luiz, e aí? O teste da orelhinha falha. Então o primeiro teste que falha, você vai para um segundo teste, tá? Se esse teste falha, você vai para o diagnóstico mesmo de perda de audição. Então vai fazer outros exames, vai passar com o otorrino para poder entender se ali tem uma perda de audição ou não tem. Então, quando você está com um adulto, você pergunta e ele te responde se tem perda ou não. Numa criança, ela não consegue. E é muito difícil fazer esse diagnóstico às vezes, né? Você precisa de um fonoaudiólogo, né, e um otorrino bem treinados para poder ver indícios numa conversa com os pais de perda de audição. Então você chega assim, ele se assusta quando cai alguma coisa em casa? Quando tem um trovão, ele se assusta? Quando você bate palma, ele se assusta? Não, doutor, ele nem percebe, sabe? Então, umas coisas simples dessas, de observação daquela criança, você consegue perceber. A mãe muitas vezes já pode te dar o diagnóstico. Sem dúvida, né? Aí assim, qual o grau dessa perda de audição? Aí você tem que fazer exames, né? Que é o PEAT, que a gente chama, que faz, é como se fosse uma audiometria para uma criança que não precisa responder, né? Então ela vai lá no tronco cerebral e ela consegue ver o quanto de estímulo, em quantos decibéis aquela criança tem um estímulo nervoso que vai para o cérebro ou não. E aí você consegue entender qual é o nível dessa perda de audição, né? E aí você trata, certo? Então, a gente vem falando das crianças. As crianças, como você falou, é mais difícil de ter esse diagnóstico, mas ali, quando você tem uma experiência e isso é trazido pelos pais, a dúvida dos pais, então assim, se o pai tem dúvida que não é normal, então assim, ele tem lá o irmão dele, certo? O irmão dele evoluiu de uma forma. Ele está vendo que o irmãozinho menor não é daquela forma. Então, assim, tem alguma coisa que não está normal. Se você tem essa dúvida, eu falo para meus pacientes, procure saber se está normal ou não. Seja audição, seja qualquer outra coisa. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Continuando nessa linha da criança, vamos lá, que nasceu surda, né? A gente vai tentar entender o que está acontecendo nessa. E deixa eu só abrir um parêntese, gente, claro. Esses exames não doem. Não. São exames rápidos, são exames objetivos. Sim. Não tenham medo de ir para os exames mais profundos da audição quando o teste da orelhinha falhar. Então, queria deixar bem claro, Sim. porque às vezes, vai ser um pouco invasivo, não vai ser... Não, são exames que você vai ver que são simples e que a criança tolera muito bem. Sem dúvida. Não é? Para você ver, por exemplo, o PEAT, né, que é o exame mais, assim, que detecta mesmo a perda de audição, né? Mas aí eu quero falar assim, às vezes tem uma cerinha no ouvido da criança, né? Aí você tem um falso positivo, um falso negativo, você entendeu? Então, assim, precisa alguém com experiência que veja esse ouvido. Então, uma otoscopia num bebê não é uma coisa tão simples de ser feita. Então, assim, se tem uma cerinha lá, sabe aquele vernix, aquela cerinha branca que recobre a criança quando nasce? Às vezes tem no ouvido, né? E falha o teste da orelhinha por conta disso. Sim. Você entendeu? Aquela criança escuta. Que diz que é o resto do parto. Que diz exatamente que é o resto do parto. Doutor, eu tô com resto de parto. Isso, então eu também vou dizer, resto de parto chama vernix, mas ok. Então a ideia e aí resto de parto não tem só no ouvido, né? Eles dizem que tem resto de parto no nariz, ouvido, na garganta. Todo lugar tem um resto de parto. É engraçado isso daí, mas assim, a gente que está convivendo com as pessoas e tal, isso é bem comum. Então o resto de parto, eu vou falar agora. Sim, porque aí todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. Então assim, o resto de parto, ele pode ficar ali e atrapalha o exame. Então aquela criança vai ficar presa na peneira, vai ficar presa na triagem para poder fazer o diagnóstico. Aí tirou o resto de parto, Pronto, faz os exames, tá curado. Tá tudo certo.
Sabia que já teve uma criança que veio do interior com 5 anos. E foi interessante, doutor, ele não escuta, ele não socializa. E quando eu fui ver, ele tinha 2 rolhas muito grandes, dos 2 lados. E aí foram uns 2 dias para remover aquela rolha, porque estava bem endurecido. A partir do momento que a gente removeu tudo, ele fez assim, ó. Parecia aquela criança que fez cirurgia com implante coclear, que ele falava, gente, eu tô escutando, olha isso. É fantástico. Era cera. Olha, essa sensação, a primeira vez que eu tive essa sensação, eu nunca mais quis deixar de ter, você entendeu? Então, assim, bom, né? Também foi uma coisa que me fez me jogar de cabeça na parte da surdez. Né? Exato. Então, assim, você vê um bebezinho ouvindo pela primeira vez, é uma loucura. E, assim, não precisa nem ser com cirurgia com implante. Às vezes o aparelho auditivo mesmo, né? Então, o aparelho auditivo, a gente fica, não, o melhor é o implante. Não, né? Então, assim, tem indicações, entendeu? Então, aquela criança lá, que a gente vem acompanhando, vamos dizer assim, desde a maternidade, que a gente tirou o restinho de parto, mas não mudou o resultado do exame, então assim, olha, a gente tem um problema de perda de audição. E aí a gente vai entender qual é esse problema. Então assim, olha, a audição é profunda, a perda é profunda, tá? Então a perda profunda é igual a implante coclear se a gente não tiver nenhum problema anatômico, né? Então assim, a gente está falando de exames audiométricos, mas aí a gente precisa de exame de imagem. Então, uma tomografia, pelo menos, mas o ideal, que é como a gente faz hoje na saúde auditiva, é tomografia e ressonância magnética. Aí, para fazer tomografia e ressonância num bebê, não tem jeito, você tem que fazer uma sedação, né? Então, isso atrapalha um pouco a agilidade do diagnóstico. Porque esses exames vão identificar se tem alguma malformação também, porque você só põe, no caso, esse implante coclear, que é como se fosse um ouvido biônico, posso dizer assim? É o apelido do implante, ouvido biônico. Para você entender, né, o implante. Qual é a diferença de implante para prótese, aquele aparelhinho auditivo que fica aqui atrás, que depois nós vamos conversar aqui, nós vamos fazer uma chamada aqui com os idosos que não querem usar aparelho auditivo, tá? Mas nós vamos chegar lá com vocês. Então, assim, como que funciona, né, basicamente? Por que a gente tem que fazer essa... Porque às vezes a cirurgia é feita no ouvido interno, que a gente chama de labirinto, tá? Então, é no ouvido interno. Agora, se não tem um nervinho que sai do ouvido interno e vai pro centro da audição, você mesmo operando, você não vai ter o resultado que você quer. Às vezes a cóclea vem calcificada, sabe? Então, a gente aí não tem espaço para colocar o implante. Então, tudo isso a gente tem que ver antes da cirurgia. Aí fez todos esses exames. Todos esses exames, é um viu protocolo que o ouvido específico. Anatomicamente tá ok. Aí sim tem começa... uma indicação. Então, assim, quando você diagnostica perda de audição, esse paciente é um candidato a implante coclear. Então, ele vai passar não só por exames de imagem, mas ele vai passar com reabilitadores, né, para você entender aonde que está aquela perda. Né? Então, para você ter uma ideia, um dos diagnósticos diferenciais com surdez é TEA. Né? E aí, assim, aquela criança escuta, mas não reage da maneira que você acha que é normal. Você entendeu? Então, ele não tem nenhum problema na audição. Então, isso você já consegue tirar. Não, aqui é o diagnóstico. Você encaminha para o neuropediatra e vai dando sequência. A diferença, por exemplo, quando você tem uma perda auditiva severa, profunda, quer dizer, uma perda muito importante da audição, você tem indicação cirúrgica, tá? Quando você tem uma perda um pouco mais leve, então uma perda moderada, leve, então você não tem que fazer cirurgia. Você vai colocar o aparelhinho auditivo, certo? E a criança vai desenvolver super bem. Normal. Vai ouvir com o aparelho auditivo. Perfeito. Okay. Né? Então, assim, e aí você vai ficar monitorando essa criança. Então, essa perda fica estável, a perda piora, né? Então, você tem que ir monitorando essa criança para ver como é que tá. Isso são ajustes que o aparelho faz. E é importante... Gisele, a gente dizer que isso é feito no SUS. Essa é uma linha de cuidado do SUS. Tudo isso tem no SUS, então? Tudo que o senhor isso está tem falando, no SUS. olha, gente, tudo tem no SUS. Aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Então, assim, isso já faz parte da rotina, né? Então, assim, precisa de ajustes? Lógico que precisa de ajustes, mas é importante saber que isso é no SUS, tá? Obrigado pela audiência de vocês e até mais um episódio do Pode Sarar em breve.